Amanhã, nós mandamos cedo, eu estou no meu terceiro ponto. O tema desse sermão é: façamos tudo para a glória de Deus. Quem esteve aqui pela manhã já pôde perceber o impacto que esta carta de Paulo tem à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, ao exortar a igreja, quer comamos, quer bebamos, tudo façamos para a glória de Deus, o apóstolo Paulo obviamente estava mostrando o caminho de glorificação e como um crente poderia fazer tudo e viver de forma plena para a glória do Senhor. Quem esteve aqui pela manhã ouviu e se lembrou que nós orientamos a igreja que precisamos ter responsabilidade com os irmãos da igreja. Foi o primeiro ponto, não sei se achamos os slides, foi o primeiro ponto do sermão da manhã. Precisamos ter responsabilidade com os irmãos. Qual era a proposta e qual é a proposta do apóstolo Paulo? É que diante do escândalo para com crentes que estão chegando à comunidade, diante da possibilidade de escândalo, que ele chama aqui de cristãos mais frágeis ou fracos, nós cristãos, servos, maduros e chamados a glorificar o Senhor, muitas vezes vamos deixar de comer alguma coisa, vamos promover uma ação prática na direção de que a vida do meu irmão, que é mais frágil na fé, mais humilde na fé, não seja escandalizada. Pelo contrário, pelo meu testemunho, a vida do meu irmão seja santificada. Qual é o apelo do apóstolo Paulo na primeira lição que aprendemos nesse domingo? Que nós não sejamos pedra de tropeço para os nossos irmãos. Amém, irmãos? Quem estava aqui de manhã, diga assim: eu estava. Foi abençoado, diga amém. Façam tudo para a glória de Deus. Precisamos ter responsabilidade com os irmãos da igreja, trabalhar contra o escândalo e não ser pedra de tropeço. Pode botar o ponto 1, é só avançar. O ponto 1, precisamos ter responsabilidade. Qual foi o ponto 2? Quem se lembra? Nós temos a responsabilidade, pode avançar para o 2. Nós temos a responsabilidade de glorificar a Deus em todas as coisas. Crente que é crente mesmo, irmãos, crente raiz, convertido, regenerado, biblicamente transformado, ele vive tudo que ele faz, e tudo que ele pensa, e tudo que ele pratica, em tudo ele glorifica o nome do Senhor. Toma banho, não é? Passa roupa, usa roupa, trabalha, é profissional, rege, canta, prega, em tudo que ele faz, ele glorifica o Senhor. Um operador de som na igreja glorifica o Senhor. Um operador de multimídia, de computador na igreja glorifica o Senhor. Porque ele não faz nada para benefício próprio. Ele vive para que o nome de Jesus seja o quê? Glorificado. Para Paulo, e o apóstolo Paulo sabiamente assim afirma, que qualquer cristão na igreja deve dirigir e dimensionar todas as suas atitudes que glorificam a Deus com um referencial no próximo, que não pode ser escandalizado, e com referencial em Deus, que precisa ser o quê? Glorificado. E onde nós estamos à noite, agora antes da mesa do Senhor? Terceiro ponto, vamos avançar. Nós temos a responsabilidade de procurar ganhar a quem, irmãos? Tudo que Paulo está fazendo é para ganhar os perdidos. O irmão da internet aí não ouviu, né? Nós temos a responsabilidade de procurar ganhar os perdidos. Dá uma olhada no verso 32, vamos colocar na tela, Nova Almeida atualizada. 1 Coríntios 10, 32, abra a Bíblia, não feche mais. Nós vamos até a mesa do Senhor agora com a Bíblia aberta, ou com o celular ligado. Veja o texto, 10, 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para quem? Nem para os judeus, nem para gentios, nem tampouco para o quê? É como se judeu só se preocupasse com judeu. Ele disse, não, judeu se preocupa com gentio. Ou como se os gentios não se preocupassem com os judeus. Eles não são o meu povo, não. Não seja escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios. E para não ficar ninguém de fora, ele disse mais, nem para o quê? Nem para a igreja. Quantas vezes nós damos um jeitinho de performar as nossas panelinhas na igreja e nossos grupos de preferência, e o grupo que eu prefiro eu protejo. Mas o grupo que não está debaixo da minha guarda eu deixo andar solto na comunidade. A Bíblia diz, não, nós precisamos nos preocupar com um bom testemunho, porque a maneira com a qual nós testemunhamos a nossa fé fará com que o perdido se aproxime da igreja ou definitivamente se afaste da igreja. Fazer aqui uma pesquisa de opinião, aqui não é boca de urna não, mas é pesquisa de opinião. Quem aqui neste culto, ao se aproximar do Evangelho, ao chegar do Evangelho,
teve uma experiência de ter alguém no Evangelho que escandalizou você e que foi assim um obstáculo, uma dificuldade para que você chegasse na igreja. Você olhou para a vida dele, conheceu aquela pessoa e disse: difícil ser crente. E só depois, porque Deus colocou outras pessoas ou outras portas no caminho, você chegou ao Evangelho. Alguém aqui já passou por essa experiência de estar chegando no Evangelho e ter alguém que escandalizou o Evangelho? Levanta a mão bem alta assim, ó. Ih, rapaz, tem gente, ó. Olha, tem gente. É comum, quando nós estamos nos aproximando do nosso grupo religioso ou de uma igreja para sermos abençoados, que infelizmente o diabo trabalha e coloque mais perto da gente, muitas vezes próximo a cada um de nós, um indivíduo que se torna o quê? Pedra de tropeço. A vida dele muitas vezes é um escândalo para nós, atrapalha a nossa fé. Muitas vezes não é nessa igreja que você fica, você volta para casa, você se frustra um tempo, e aí você é alcançado de novo pela graça de Deus, e Deus o leva a uma comunidade séria, sóbria, santa, através daquele irmão que dá bom testemunho do Evangelho, e você chegou até Jesus. Quem aqui chegou até Jesus porque uma pessoa boa, de bom testemunho, lhe falou de Jesus e lhe trouxe a fé? Levante a mão. Quem chegou por esse caminho? Olha como que essa porta é uma porta de bênção, e olha como justifica o ensino do apóstolo Paulo. Precisamos procurar ganhar os perdidos. Dá uma olhada no verso 33, 1 Coríntios 10, 33. Olha o que ele diz: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos. Qual era o objetivo? Qual era o foco da missão ali, irmãos? Para que sejam salvos. Eu falo que ou o crente é um missionário ou é um impostor. Não tem como. Ou ele realmente está em missão e trazendo pessoas para o Evangelho, ou ele não entendeu que tudo que ele faz e glorifica a Deus é obviamente o motivo pelo qual os perdidos se aproximarão de Deus para a sua salvação, para aceitarem as palavras do Evangelho. São duas forças que regulam, irmãos, e equilibram a liberdade de um cristão. Não existe liberdade sem responsabilidade. Nós exercitamos a nossa liberdade com a nossa responsabilidade voltada para o outro, o compromisso que eu tenho de não ser pedra de tropeço e não escandalizar o outro, e eu exerço a minha liberdade voltado para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para honrar a Deus, porque quando eu faço isso, os perdidos cheguem ao Evangelho e se aproximem da igreja do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz: além de sermos motivo de tropeço, né, para os salvos, e muitas vezes somos, devemos usar nossa responsabilidade para não sermos pedra de tropeço e ganharmos os perdidos para Cristo. Ele vai dizer em 1 Coríntios 10, 27, que na presença do não crente, quantas vezes ele permanece incrédulo, porque diante dele não teve um salvo, ou alguém que fosse uma boa testemunha do Evangelho, mas um perdido que se dizia crente, e na casa dele envergonhou o Evangelho. E por fim, 10, 33, ele diz que esse é o caminho para a salvação dos incrédulos. O que é que eu creio, meus irmãos? 3 coisas. Não devemos ser uma pedra de tropeço, mas uma pedra de passagem. Uma pedra que Deus usa como assentamento para consolidar o solo ou a base para que outras pessoas cheguem a Jesus. Não devemos ser um abismo, mas uma ponte. Nós não somos um buraco, um abismo para uma pessoa cair e se perder. Nós somos uma ponte que deve conduzir todo e qualquer ímpio à salvação do reino de Deus. Nós não podemos e não devemos estorvar nenhum tipo de pessoa de encontrar o Senhor e de entrar no reino dos céus. Eu me lembro de Jesus pregando aos fariseus e acusando os fariseus de ficarem na porta do reino de Deus e de não deixarem ninguém entrar, porque a vida deles e o mau testemunho deles impedia as pessoas de se achegarem ao reino dos céus. 1 Coríntios 10, 33, objetivo: se nós vamos viver o Evangelho, é para que todos os que não creem no Evangelho sejam salvos. Como temos usado nossa liberdade? Como temos tomado nossa decisão? Como nos comportamos na casa dos incrédulos e não cristãos? Nossa liberdade é cheia de meus direitos. Eu posso, se eu orei e foi santificado, eu como. É simples assim? Não. O Evangelho diz que não. Eu preciso considerar o outro, sua fragilidade, sua fraqueza, ainda quem sabe sua falta de fé, porque é através do meu bom testemunho que aquele que é fraco ou ímpio, nesse caso aqui incrédulo, vai se chegar ao Evangelho. 1 Coríntios 8, 13, o apóstolo Paulo ora e pede para que nós não sejamos pedra de tropeço.
1 Coríntios 8, 13. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, o que eu faço? Irmãos, é duro falar isso, mas olhe a grandeza, a nobreza e o sacrifício do evangelho que o apóstolo Paulo propõe a uma igreja que está escandalizando as pessoas e afastando-as do evangelho. Olha a disciplina, ela é alta, mas ela tem um valor muito importante. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, a régua ao outro, nunca mais comerei carne. Por quê? Para que eu não venha a escandalizá-lo. Pastor, mas Jesus, o evangelho requereu esse tipo de sacrifício de nós, de cada um de nós, para que as pessoas pudessem se achegar ao evangelho. Como é que as pessoas vão vir ao evangelho e entenderem o sacrifício de Jesus, se cristãos não sacrificam? Vamos pensar aqui, quando eu falo assim, o que é o evangelho? Onde está a mensagem do evangelho? João 3,16. A mensagem do evangelho, vamos lá. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você crê que essa é a mensagem do evangelho e você prega essa mensagem? Diga, eu creio. Diga assim, eu prego. Então, se você crê e você prega, isso é o evangelho. Agora é interessante, tem parte do evangelho que a gente gosta, tem parte do evangelho que não. Bota para mim, Hugo, eu falei João 3,16, vamos para 1 João 3,16, agora já vai ver, vai ter um movimento aí, né? 1 João 3,16, todos juntos? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu. Portanto, o evangelho pede que nós doemos a nossa vida pelos nossos irmãos, sim ou não? É simples assim. Aí você diz, pastor, é muito alto. Eu sei. Pastor, é muito difícil. Eu sei. Quem disse que seria fácil? Quantos morreram decapitados? Quantos perderam sua vida nas jaulas dos leões, ali no Coliseu? Quanta gente entregou sua vida? E às vezes você vai fazer uma visita, vai estar no lugar da casa de um ímpio e vai comer tudo que você quer, porque você diz, não me faz mal, não me toca, não tem urucubaca que me atinge. E como se fosse você a régua ou a referência para comer. A régua e a referência é aquele que vai cair, é aquele que vai pecar, é aquele que vai estar sendo escandalizado. Meu irmão, é por amor àquele meu irmão que você vai seguir o evangelho, para que ele seja resgatado, irmãos, do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Quantas vezes as igrejas não crescem e o evangelho no mundo não prospera? Porque um ensino simples como esse não faz o cristão sacrificar-se por amor a Jesus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Porque nem todas o quê? Nem todas edificam. O que deve praticar um cristão? As coisas que edificam. 1 Coríntios 10, 31. Quer comamos, quer bebamos, tudo que fizermos, seja para quê? Para a glória do Senhor. 10, 33, objetivo, para que sejam salvos. Em tudo ser agradável, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. Quando nós vivemos este evangelho, que está entre as vírgulas do verso 33, eu entendo que o mundo verá que há um Jesus governando sua igreja, e nosso entendimento e nossa capacidade de ver o mundo mudará em relação ao próximo e às pessoas. Irmãos, todos entendemos o terceiro ponto, digam amém. Nos sacrificamos, não comemos alguma coisa, ou nos comportamos daquela maneira, na casa de um ímpio, num templo da idolatria, como lemos pela manhã, ou em qualquer outra forma, porque o objetivo da igreja é ser sacrificial, é sacrificar-se por amor dos nossos irmãos, para a salvação dos perdidos. Amém? Quarto ponto, termino e vamos à mesa do Senhor. Nós temos a responsabilidade, pode colocar o quarto ponto, nós temos a responsabilidade de sermos imitadores de Cristo. Vamos ler juntos, 1 Coríntios 11, 1. Eu quero destacar, irmãos, que o versículo 1 do capítulo 11, ele está no contexto. Quem fez a divisão do texto aí no passado, de versículos e capítulos, realmente
teve muita dificuldade ao dividir. Eu tenho dito isso aqui, que muitos dos nossos capítulos começam e são montados com versículos que estão totalmente conectados à mensagem do capítulo anterior e estão muitas vezes na conclusão daquela mensagem. É o caso desse. Esse capítulo começa no versículo 2, o versículo 1 ainda trata de todo o assunto de estarmos na comunhão da mesa e como nos comportamos em relação ao próximo. Vamos ler juntos, 1 Coríntios 11, 1, todos juntos. Sejam como também eu sou. Ser imitador de Cristo é um requisito do verdadeiro cristão. Ser um imitador de Cristo é nossa maior e primeira responsabilidade. Sabe por que Deus não é glorificado em tudo? Porque em tudo nós não imitamos a Cristo. Nós não somos uma cópia fiel do Cristo. Nós não estamos vivendo o que Cristo viveu, nós não estamos pregando o que Ele pregou, e muitas vezes nós nem ensinamos o que Ele ensinou. O apóstolo Paulo preza e ensina a igreja que Deus será glorificado quando nós nos tornarmos uma geração de imitadores de Cristo. O que é imitador? Imitador aí na sua palavra grega, do seu texto original, é mimetai. É quase me imitai, né? Me imitai. O grego é mimetai. Como se Paulo dissesse, me imitai. Pode me imitar, que você imita Cristo, porque eu estou vivendo como Cristo mandou viver. O que é mimetai? Mimetai, nós temos hoje no português algumas palavras que vieram desse mimetar. Mímica, mímica é aquele negócio que você fica imitando a pessoa. Tinha um programa na televisão, não lembro, acho que era domingo à tarde, em que as pessoas ficavam caminhando, daqui a pouco você tinha uns caras atrás, não tinha isso? Ou sombra, não tinha? Era ruim, né? Quando o pessoal se dava conta, aquele cara estava andando atrás dele uma meia hora. Tudo o que ele fazia, o que a pessoa estava atrás fazia. Ele era o quê? Uma cópia. Por isso, mímica. Ele copia todos os gestos e todo o estilo da pessoa. Mímica. Outra palavra comum que nós usamos para falar imitador aqui em nosso português é mimeógrafo. Mimeógrafo é cópia. Quem nunca viu mimeógrafo? Quem aqui já viu mimeógrafo? Vamos ver que se tem velho aqui. Tem velho aqui? Eita, só tem velho aqui. Aquele rolo compressor? Tudo alcoólatra. Tudo alcoólatra. Olha, peguei no pulo agora. Tinha um negócio de feltro, não tinha? Negócio de feltro, você tira aquilo e bota o quê? Álcool. Aí interessante, dava uma olhadinha para o lado, pro outro. Eu sei. Vovô dizia que é para curar gripe. Falei, vovô, você está querendo tomar uns goró e fica enganando. Em vez de botar na garganta, bota nas narinas. Mas é um cheiro bom, né? Hoje em dia, quando você passa o álcool na mão para purificar, dá aquela... gostoso, né? Só o cheiro, irmãos. O resto você sai fora, que bebida, problema sério, hein? Quando pensamos em mimeógrafo, o que você faz? Coloca uma matriz naquele cilindro, coloca álcool, coloca folha. O que sai do outro lado? Cópia. É a cópia cilíndrica. É a cópia precisa do rolo compressor. A imprensa trabalhou daí da tipologia, a tipografia. Fulano é do mesmo tipo do ciclano. Tipografia. A arte de fazer cópias. É daqui. O apóstolo Paulo, muito sábio, olhou para a igreja e disse: quer glorificar a Deus, seja uma cópia de quem? De Jesus. Mas quem é Jesus? Meu irmão, olha que Jesus, o Filho de Deus, olha como ele viveu. Siga suas palavras, siga seus ensinos, que as pessoas olharão para você e conhecerão Jesus. Eu não sei se você já leu um livro antigo, mas é antigo. O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Já leu esse livro? O autor é Boanerges Ribeiro, ele é da CPAD. O Newton César deve estar por aí, procura o Newton. Você não devia ir para o céu sem ler esse livro, hein? O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Ele conta a história de um homem chamado Sadhu. Sadhu é um santo da Índia. O nome dele é Sadhu Sundar Singh. O nome é Sundar Singh. Ele está lá fazendo o trabalho dele, uma grande conferência, visitação, pregando o evangelho. Um dia ele foi visitar um missionário, queria bater um papo com o missionário. Bateu na porta, veio atender a menina, secretária do missionário, e disse: oi. Ele disse: quero falar com o missionário. Ela disse: a quem eu apresento? Ele disse: Sadhu Sundar Singh. Aí ela: o quê? Sadhu Sundar Singh. A menina fechou a porta na cara dele, trancou lá fora e falou: vou apresentar. Aí chegou lá e falou: moço, missionário, tem um senhor querendo falar com você. Qual é o nome dele? Olha, o nome dele não entendi não. Falou 2 vezes, não entendi não. Mas o rosto dele é igual ao de Jesus.
Está na biografia. Ela diz para o missionário, mas o rosto dele é igual ao de Jesus. Irmãos, tem gente que é a expressão do demônio. Tem, irmãos. Incorporado e tudo. Porque o sujeito vive uma vida tão desregrada, tão dissoluta, o sujeito está com tudo destruído, que você fala, é a encarnação do mal. Sim ou não, irmãos? Sabe o que Paulo está pedindo? Seja o verbo encarnado. Mas Paulo não pediu nada que ele não precisasse ser. Paulo não disse assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O que Paulo pediu? Vamos repetir. Sejam como eu. Irmão, é muita glória. Sim ou não? É muita glória. Pode olhar para mim. Você não vai cair não. Eu vivo o que Jesus viveu. Eu falo o que Ele falou. Eu prego o que Ele ensinou. Eu perdoo como Ele perdoa. Eu amo como Ele ama. Eu me sacrifico pelos meus irmãos. Olhe para mim. Olhe para mim. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A especialidade do apóstolo Paulo era provar que o mundo hoje, que está sem glória, é porque falta uma igreja glorificada nesse mundo. O que o apóstolo Paulo pediu à sua igreja? Paulo não pede simplesmente que eles possam, de alguma forma, imitar Jesus lendo a Bíblia, imitar Jesus ouvindo seus ensinos. Não, ele pede, olhe para mim. Eu sou uma boa hermenêutica do reino, eu sou uma boa tradução do reino. Quando vocês lerem a carta que eu me tornei, vocês serão seguidores de Jesus. Paulo não ordena, faça o que eu faço, mas faça o que eu digo, mas não o que eu faço. Paulo aponta e chama para si mesmo todos aqueles cristãos à adoração. Onde ele começa a fazer isso? 1 Coríntios, capítulo 4, verso 16. 1 Coríntios 4,16. Portanto, eu peço a vocês que sejam o quê? Paulo não está brincando. Paulo, Roberto do Espírito Santo, esse é um tema crucial ao Evangelho. Não podemos brincar. Olhe para seu filho e diga, filho, você precisa ser o imitador de Jesus, porque as pessoas estão olhando para Jesus quando olham para quem? Para você. Essa conversa precisamos ter. Precisamos gastar tempo em entender o que imitação, o que imitatio Cristo significa. Sermos a encarnação do Evangelho de Jesus para esta geração. Paulo se apresenta como exemplo e pede à igreja, seja você o exemplo. Onde ele disse isso? Segunda epístola, vamos lá. 2 de Coríntios 3, 2 e 3. 2 de Coríntios 3, 2 e 3. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por quem? Por todos. Entenderam por que ele está dizendo que quando você vive o Evangelho, as pessoas são salvas e o perdido se chega a Jesus? Porque ele está vendo Jesus. Aonde? No cristão. Ele está vendo Jesus aonde? Na igreja. Ele vê a igreja de Cristo como a personificação e a igreja corpórea de nosso Senhor e Salvador o quê? Jesus Cristo. É fácil? Não. Simples? Não. Mas essa é a dimensão do Evangelho. É esse modelo que quando você diz assim, só lhe deu glória. Glória aonde? Em comer o que você gosta, pouco importa o outro? Em ir no lugar que você vai, sem se preocupar com o que o outro vai pensar? Isso não é Evangelho. O Evangelho que não mensura o escândalo, que não aponta para o próximo, ele não glorifica a Deus. Isso é ensino, sim ou não? Sim. E este é o ensino que hoje precisamos abraçar para que esse serviço da ceia para nós faça sentido. O que é discernir o corpo? É isto, irmãos. Discernir o corpo é quem está dentro e quem está fora. Quem somos nós dentro e quem são eles fora. E como chegarão a ser quem nós somos? Pela imitação de Cristo. Pastor pesado? Sim. Sacrifício? Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não tem vida fácil. Esse evangelho fácil é pregado aí fora, em outro púlpito, em outro lugar. Vão pedir teu dinheiro, vão usar você. Aqui será o evangelho da cruz. Vocês são carta.
Veja o verso 3, vamos para o 3. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo quê? Pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o quê, irmãos? Com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Que coisa boa, quando eu e você como igreja tivermos a dimensão do que significa ser o imitador de Cristo. Paulo prega esse ensino à igreja de Corinto? Não, isso está no evangelho de Paulo o tempo todo, no evangelho que ele produz em cartas a todas as igrejas. 1 Tessalonicenses 1,6, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Ele nunca tirou a responsabilidade de ser ele um referencial. Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. 1 Tessalonicenses 1,6. Veja o capítulo 3, versículo 7. Vocês mesmos sabem como devem nos imitar. Colossenses 3, 1 Tessalonicenses 3, 7. O 8 vai dizer assim, 2 Tessalonicenses 3, 8. Ele disse, vocês mesmos sabem como devem nos imitar, pois nem jamais comemos pão à custa de outros, pelo contrário, diz ele, trabalhamos com esforço, fadiga de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Até na questão do sustento, Paulo tornou-se exemplo para que as pessoas se chegassem ao evangelho. Tem pastor pesado aí, irmãos. Tem pastor pesado, tem missionário pesado. Se não pagar tanto, não vem. Se não fizer uma proposta do valor tal, não assume. Tem pastor pesado aí. E nós precisamos orar, porque vivemos um tempo onde a ganância e o dinheiro estão em primeiro lugar e não o ser realmente uma nova criatura. Por que a glória de Deus não tem sido manifesta em nossos dias? Faltam cartas, irmãos. Faltam imitadores. Temos muita falsificação, muita fraude. Faltam cópias autenticadas e fiéis do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3 coisas de recomendação à nossa igreja que eu quero encerrar para a mesa do Senhor. Pensando na imitação de Cristo, o que temos que fazer? Cristo sofreu por nós e o seu sofrimento muitas vezes precisa ser imitado por nós. Precisamos, 1 João 3,16, doar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que recomendação! Se Cristo sofreu, quantas vezes eu preciso sofrer e me resguardar em sofrimento e privação para amar e dar a vida aos nossos irmãos. 1 Pedro 2,21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Quem aqui já leu o livro Em Seus Passos, que faria Jesus? Diga assim, eu li. Livro bom, não vá para o céu sem ler não. Vai chegar lá igual um curioso, não sabe de nada porque não leu Em Seus Passos, que faria Jesus. Leia antes de ir para o céu, né? É do Sheldon, né? Que livro, meu irmão. Que livro. Eu quando li aquilo, sabe qual é a pergunta que eu faço agora, quando vou fazer um negócio? Se Jesus estivesse aqui, ele faria? Aí passou no crivo, né? Se Jesus estivesse aqui, faria. Não faria nem morto, eu saio fora. É porque a pergunta é, em seus passos, o que faria Jesus? O apóstolo Pedro sabia, 1 Pedro 2,21, ele nos deixou o exemplo para que sigamos as suas pisadas, para que sigamos os seus passos. Efésios 5,2, ande em amor, como Cristo também nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus e aroma suave. O objetivo de Cristo sempre foi a glória de Deus. Cristo se sacrificou entre nós para que Deus, o Pai, fosse glorificado. O que fazer? Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Se nós podemos acolher, podemos. Se nós podemos servir, podemos. Como faremos isso? Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ao terminar essa palavra, irmãos, eu quero que a igreja fique de pé comigo, Colossenses 3,17, todos de pé, e nós vamos ler essa palavra e nos preparar agora para a mesa do Senhor. A equipe vai estar aqui comigo, nós vamos cantar os hinos que fomos preparados para a mesa e vamos direto à mesa, mas não antes, sem discernir o corpo. Todos juntos com o pastor. Vamos todos juntos? É esse texto mesmo?
Colossenses 3,17. Agora tá. Vamos todos juntos? E tudo o que fizerem. Primeira Coríntios 10:31. Deixa na tela isso aí, deixa aí. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, tudo seja feito. Irmãos, é a mesma doutrina? É. É o mesmo ensino? É. E tudo o que fizerem, seja palavra ou ação, faça em nome de quem? Tem que ter o nome de Jesus. Tem que ter a chancela de Jesus.